Bem, dando seguimento aos nossos estudos sobre o início do pensamento de Freud, eu tenho feito o seguinte: hoje nós vamos falar sobre as lembranças encobridoras, artigo de 1899. Eu coloco alguns conceitos aqui no sentido de facilitar a leitura de vocês. Então vamos lá. Freud, ele definiu o conceito de lembranças encobridoras como uma lembrança infantil que a pessoa guarda na memória dela, que se caracteriza por um contraste. Ao mesmo tempo que guarda uma especial nitidez, a lembrança aparentemente ela é insignificante. Assim, Freud considera que, a exemplo do que se passa com o mecanismo da formação dos sintomas das psiconeuroses e também na elaboração de um sonho, nas lembranças encobridoras são resultantes de uma formação de compromisso entre as pulsões sexuais reprimidas e os mecanismos de defesa do ego. Aqui eu posso falar para vocês por que esse assunto é importante de nós estudarmos, porque ele é exatamente semelhante com tantas outras coisas que o Freud usou para chegar até a motivação inconsciente. Então ele dizia que os sonhos seriam a via régia para chegar ao inconsciente. E também os atos falhos, os xistes. Então a lembrança encobridora, ela entra aí também, né? A pessoa lembra-se de um aspecto muito importante da infância e ela esquece toda uma outra constelação. E que, se você for analisar essa lembrança que a pessoa está trazendo, você vê que pode ter muitas outras coisas naquela situação que ficaram encobertas. Então, tem uma outra questão que eu queria trazer, que nas palavras do Freud, ele fala assim: pode-se, na verdade, questionar se nós temos mesmo alguma lembrança da nossa infância. Lembranças relativas à nossa infância pode ser tudo o que possuímos. Elas são relativas, elas não são o fato em si. As nossas lembranças infantis mostram-nos nossos primeiros anos, não como eles foram, mas como nos apareceram nos períodos posteriores, em que as lembranças foram despertadas. Nesses períodos do despertar, as lembranças infantis, como nós costumamos dizer, não emergiram, elas foram formadas nessa época. E inúmeros motivos, sem nenhuma referência à precisão histórica, participam de sua formação, assim como da seleção das próprias lembranças. Então, da mesma forma, Freud dizia que os mecanismos mais presentes na formação das lembranças encobridoras são os mecanismos de deslocamento e o de condensação. E são mecanismos presentes também na formação dos sonhos, né? O que é o deslocamento? Deslocamento é o mecanismo pelo qual a energia psíquica pode passar, pode deslizar de uma representação inconsciente para outra, a qual esteja ligada por um vínculo associativo. Isso aparece muito nas neuroses obsessivas, fóbicas, onde determinada pulsão proibida, ela fica deslocada em outra representação, respectivamente em certos pensamentos obsessivos ou num objeto fóbico. Então aqui eu me lembro de uma situação
para citar como exemplo para vocês, quando eu fiz a minha formação no Instituto de Psicanálise, o meu primeiro supervisor foi o Fábio Herman. E ele era um analista, assim, com muitos predicados, e principalmente um que eu considerava muito interessante, assim, um humor muito fino, né? E ele contou uma vez, a título de exemplos, né, para a gente falar de mecanismo de defesa, ele descreveu uma situação que é o que acontece no deslocamento. Só não é exatamente um deslocamento porque não teria, aqui no que eu vou contar, uma motivação inconsciente. Mas ele disse que certa vez, voltando de uma viagem para o exterior, ele ia passar na alfândega e ele tinha comprado um tapete muito bonito, que ele estava preocupado desse tapete não ser ou confiscado ou ter que pagar uma taxa muito grande. Então, o que que ele fez? Ele pegou o tapete e enrolou nele alguns objetos que eram dele mesmo. E ele entregou o tapete, que estava totalmente, era novo e estava cobrindo objetos de uso. E ele foi muito bem sucedido, porque a pessoa da alfândega nem olhou para o tapete. Ela foi olhar o que estava enrolado ali, né? Então, por que a gente fala com a possibilidade do deslocamento? Porque você faz um outro investimento de energia, né? É isso que se passa no deslocamento. É uma capacidade que o ego tem de poder tirar o foco de uma coisa importante que você quer disfarçar, você passa para outra, né? Essa é a questão do deslocamento na lembrança encobridora. Você não vai usar um fato da memória que fica ali em evidência e que facilmente revelaria as questões que você quer esconder, né? Então, a lembrança encobridora, ela encobre algum sentimento, algum afeto que está proibido na consciência. Então, a análise da lembrança, ela pode trazer essa proibição de volta, né? Então, basicamente, na lembrança encobridora, a pessoa vai usar o mecanismo do deslocamento e também da condensação. O que é a condensação? É um outro mecanismo de defesa onde muitas imagens e representações são fundidas em uma única, de modo que serve para driblar a censura e ao mesmo tempo permite um acesso ao simbólico. Nós vamos ver muito bem isso na hora que citar o exemplo que o Freud coloca nesse artigo sobre a lembrança encobridora. Ele se caracteriza por um fácil deslocamento e descarga da libido. E, por exemplo, no episódio que o Freud conta, ele faz uma coisa muito interessante assim. Ele fala que está contando de um paciente, mas na verdade foi um episódio autobiográfico que aconteceu na vida dele. Um episódio quando ele tinha 3, 4 anos de idade e que ele estava brincando ali com outras crianças, né? E foram questões assim que ficaram vívidas na lembrança dele. Umas flores amarelas e depois um pedaço de pão que ele recebeu de uma senhora que estava meio que cuidando deles. E tanto esse pedaço de pão que ele recebeu, como essas flores amarelas, tiveram um simbolismo muito grande no que foi tratado nessa fictícia análise, que ele faz o papel do analista e do paciente, mas que no fundo ele está contando de uma lembrança dele e que possivelmente ele lembrou muito nas questões da autoanálise dele. E falando ainda do mecanismo de condensação, eu diria assim que há uma expressiva condensação de elementos infantis
tanto os realmente acontecidos como os fantasiados. Há uma condensação das vivências. Por isso, na prática analítica, a análise das lembranças incumpridoras se revela como uma significativa via de acesso ao que parece estar recalcado no inconsciente. Então, eu acho que essa pequena introdução vai ajudando na leitura de vocês e eu vou contar rapidamente, só a título de motivá-los para o que está contido nesse artigo. Depois vocês vão ler calmamente e vão se lembrar dessas coisas que eu disse. O Freud, ele nasceu numa pequena cidadezinha na Tchecoslováquia, que hoje é chamada da República Tcheca, né? Ele morava numa cidade pequena e o pai dele era uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. Houve um revés grande na vida deles e eles tiveram uma perda muito grande, que isso marcou muito a vida dele. Eles precisaram mudar quando ele tinha em torno talvez de 5, 6 anos, e eles foram para Viena, né? Cidade onde o Freud ficou até 1938, que depois ele foi para Londres, na Inglaterra, e lá ele viveu apenas 1 ano e vindo a falecer em 1939. Em todos os relatos biográficos aparece a ideia que ele não gostava de Viena, não gostava de morar lá, foi muito sofrido, mas ao mesmo tempo, vocês sabem, as coisas são ambivalentes na vida emocional. Quando ele deixou a cidade, ele sofreu muito também, porque ali ele tinha vivido coisas importantíssimas da vida dele, né? E o episódio que é contado nesse artigo, ele foi fazer uma visita aos 17 anos nesse local de onde ele saiu, e ali ele teve uma lembrança de um episódio quando ele ainda morava lá, que ele estava brincando com umas crianças, e crianças que tiveram um significado muito especial na vida dele. E aí que tá, né, assim, a lembrança encobridora, ela é aparentemente insignificante. Eles estavam brincando, 2 meninos, uma menina, a menina pegou um ramo de flores, os meninos tiraram da mão dela e saíram correndo e foram correndo atrás dela, chegaram até uma casa onde uma senhora estava terminando de assar um pão, e ela deu um pedaço para cada uma das crianças, e ele fala tanto da impressão vívida que ele teve da cor daquelas flores, como também do sabor muito especial que aquele pão tinha. A análise que foi sendo feita, então, deslocou-se dessa brincadeira, desse episódio muito simples, muito corriqueiro na vida de 3 crianças, e foi para uma situação que o analista vai perguntando, assim, que talvez o Freud tenha tido uma motivação de ter se casado com uma das meninas, e a feminilidade nesse caso é representada nessas flores amarelas, e o pão eles foram relacionando como não ter que ganhar a vida com o pão de cada dia, com o suor do próprio rosto, né? Assim, uma alusão que se ele tivesse feito um casamento mais vantajoso do ponto de vista financeiro, talvez ele não tivesse enfrentado uma vida tão difícil, tão dura como a dele foi. Ele foi uma pessoa que, como a maioria dos analistas,
trabalho assim muito duro, várias horas por dia, Freud ainda tinha mais uma coisa. Quando ele terminava de atender toda noite no seu consultório, ele escrevia várias horas por dia, né? Então, uma vida assim de bastante sacrifício. Então, são essas coisas que tratam aqui nesse artigo, mas muito importante é que nós vamos ficar com a ideia que as lembranças encobridoras, elas, se você traz para análise e começa a desconstruir, você chega em questões afetivas, né? Então, esse é meu recado, e é um recado que tem o objetivo de motivação para vocês lerem com mais interesse, tá bom? E então eu espero que de alguma forma ajude na leitura de vocês, tá bem? Obrigada.